Olá, estamos com vocês aqui em mais uma aula da Mulher Antifrágil. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nosso bate-papo com a Jéssica, vamos falar sobre autossabotagem. Lembra que eu fiz as aulas semana passada e nós vamos discutir um pouquinho sobre isso. Mas antes eu quero fazer um convite para você. Você que não me segue nas redes sociais e aqui no canal do YouTube, me segue no canal do YouTube e ativa o sininho, porque toda semana tem aula nova, né? Às 11 horas da manhã, e assim que a gente subir o vídeo novo, você vai receber um aviso no seu telefone, no seu e-mail, da aula que a gente acabou de, em primeira mão, disponibilizar para você. E também me seguir nas redes sociais. E hoje, né, eu tô com a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar um tema muito importante, né? Muito importante. Eu já fiz uma aula sobre ele, né, esse tema, e nós vamos discutir aqui um pouquinho sobre isso, sobre a autossabotagem. Eu falei, inclusive, na minha aula que a autossabotagem, ela tem a ver, sim, com o boicote, né? Mas são pontos que eu listei em 10 pontos, nós vamos discutir um pouco hoje aqui alguns, nós precisamos estar atentas para não cairmos, né, nessa cilada e a gente se sabotar, né? Porque é muito normal o mundo que a gente vive, as dificuldades que nós temos, as dificuldades de relacionamento, dificuldade na profissão, dificuldades emocionais, e às vezes a gente não sabe de onde vêm essas dificuldades, né? E eu listei alguns pontos, né, que são pontos críticos, né, que são os chamados de são sabotadores, né? Comportamentos que nós temos. Comportamentos que nós temos que fazem com que a gente se sabote, fazem com que a gente não siga adiante, com que a gente não consiga alcançar os sonhos que nós temos, os objetivos, as metas que nós temos, né? Então, a senhora acabou de introduzir um pouquinho da minha pergunta de agora. Para a gente começar, eu queria te perguntar como identificar que eu estou me sabotando. Por exemplo, a senhora acabou de falar, né? Eu tenho sonhos que eu não consigo alcançar. A senhora falou uma coisa muito interessante na aula, que eu achei que a senhora falou assim: às vezes a gente acha que eu não estou alcançando o meu objetivo porque estão conspirando contra mim. Muita gente fala isso, né? Ai, parece que tudo conspira contra mim, parece que tudo dá errado. E às vezes não, às vezes nós estamos tendo comportamentos de autossabotagem. Então eu queria primeiro começar perguntando: como identificar que eu estou me autossabotando na vida? Então, a questão da autossabotagem, ela é muito sutil, né? Ela passa por nós, e se a gente não tomar cuidado, a gente não consegue identificar que nós temos essas características. Então, por exemplo, nós temos que saber quais são, né, esses autossabotadores, né? Quais são esses comportamentos sabotadores que nós temos e que nós temos que ficar vigiando. Então, tudo na vida na Bíblia diz assim: quando eu sou fraca é aí que eu sou forte, Paulo fala. Então, quando você descobre que você tem uma fraqueza, você já fica pronto, em alerta, para que essa fraqueza não te derrube. Então, é exatamente isso. Eu vou listar os sabotadores e você vai falar: não, eu me identifico, porque às vezes a gente se identifica com todos, mas nem todos estão todos os dias, são 100% em nós, mas que nós temos, sim, os sabotadores dentro de nós, né? Por exemplo, o primeiro sabotador é a crítica. Eu falei muito sobre isso. E o espírito crítico, né? Aquela pessoa crítica em excesso. Crítica com os outros e consigo mesmo. Né? O crítico aqui é mais consigo mesmo. Tá? Não é nem a pessoa que critica os outros. Eu coloquei muito assim naquela pessoa que é extremamente crítica consigo mesma. Aquela pessoa que ela não vai conseguir, por exemplo, eu falei muito na aula que uma pessoa crítica não consegue gravar uma aula. Ela demora 5, 6 horas para fazer uma aula de meia hora. Ela às vezes demora um dia, né? Eu estava lembrando esses dias
nós fazemos filmes aqui na Sara, nós temos um departamento de criação de filmes, de longa-metragem, e nós temos um diretor de cinema, que é inclusive pastor nosso, e na Sara Nossa Terra, e ele é extremamente crítico, e nós tivemos que ter uma conversa com ele, porque eu falei para ele, fulano, tudo bem, o mercado pede que você seja crítico, o cinema é importante, mas ele chegou a repetir uma cena de 3 minutos, eles levaram 24 horas para gravar. E eu sei que o cinema profissional é assim. Por isso, gente, que os filmes, eles levam, às vezes, anos para ser filmado. Mas é uma mega produção, é uma outra, né? O mercado existe. Mas quando você está fazendo algo que é para um público interno, que é para um evento de evangelismo, objetivo específico, não tem necessidade. E a gente não conseguiria, se ele continuasse desse jeito, a gente não conseguiria gravar dentro do prazo que nós temos determinado. E foi muito louco. E aí eu lembro que o Lucas chegou para ele e falou, cara, você tem que melhorar isso, não tem como, mas é porque o senso crítico dele. Então, assim, eu assisti a cena e falei, não tem nada de errado nessa cena. Só ele enxergava os erros. Só ele enxergava os erros. Mas aí é um senso crítico aguçado. E pessoas com senso crítico aguçado, além do limite, é um comportamento sabotador. Porque existe um nível que é saudável e existe com um certeza. nível que é paralisador. Aí é o grande desafio, você achar o equilíbrio, né? Que eu não tenho a receita para esse equilíbrio. Tipo, aí você precisa saber, por exemplo, eu sou extremamente, um dos sabotadores, que nós vamos falar acho que na próxima aula, é o controle. É uma coisa que determina muito em cima de mim. Então, eu já fico ligada, mas eu não sou tão crítica. Mas a senhora falou que a senhora já foi muito crítica consigo mesma. Já fui muito crítica comigo mesma. Como é que era isso? Então, pessoas muito perfeccionistas são muito críticas. Acho que eu já tive uma aula lá atrás que eu falei sobre isso, acho que foi uma das primeiras lives, que são pessoas que elas dão, por exemplo, vão escrever num papel a letra dela. Sai torta, ela rasga, tipo, perde toda a redação. Ela está fazendo uma redação de 20 linhas. Aí ela erra uma linha que a letra não fica perfeita como ela quer, ela vai lá, rasga tudo. Tipo, ela está com a pessoa está com um corpo super bom, visualmente, malha todo dia, faz alimentação e tipo, por causa de um mínimo detalhe na perna ou na barriga, e ela olha e fala assim, meu corpo é horrível, a minha barriga é horrível. É um senso crítico aguçado. O que acontece? Qual que é o problema do senso crítico aguçado? Ele faz com que você fique com a sua estima péssima. Nossa, o senso crítico aguçado. Pessoas críticas. Eu tenho uma grande dificuldade de falar inglês, que é, né, tipo, por causa da questão da crítica, do que as pessoas vão falar de eu estar falando inglês errado. Foi uma trava minha muito tempo. Não está falando perfeitamente. O meu senso crítico é tão aguçado que eu não falo como nativo, eu tenho acento, né? Eu tenho sotaque e eu falo errado. Por exemplo, meus filhos me veem falando, eu falava girls, e eles falam, não é girls, é girls. E eu lembro que uns 2 me ensinaram isso, só que eles me ensinaram me criticando. Mas se fosse... Só que se fosse a Priscila de 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu teria travado. Tipo, o que eu fiz? Eu falei, cara, tô falando, olha que legal, aprendi. Nunca mais falei girls, falei girls. Mas eles falam o inglês deles, é de nativo. Só que há muito tempo atrás, né, eu tinha um senso crítico tão aguçado que se alguém chegasse para mim, eu tive muita crise no meu casamento exatamente por isso, porque o Lucas é extremamente crítico. E isso me magoava muito, isso me deixava extremamente, como é que eu falo? Quando uma pessoa ela é afrontada, né? Isso mexia muito comigo. Mas a professora já tem essa crítica dentro da senhora. Quer dizer, aí. A gente mesmo já se critica, a gente mesmo já se cobra. Não é fácil para uma pessoa que é muito crítica consigo mesma ouvir crítica externa, né? Ainda mais do marido. E as críticas, elas são importantes. São através das críticas. É meio esquizofrênico, gente. As críticas são importantes, mas as críticas são sabotador. É porque é o seguinte,
As críticas são importantes para o nosso crescimento, porque é através de uma crítica que você melhora. Mas existe a maneira certa de criticar, existe a forma certa, o dia certo, a hora certa. Existe E a pessoa certa que te critica. Tudo tem um porquê. Agora, o que não pode é esse senso crítico te paralisar ao ponto de você chegar e falar... você não conseguir andar. E existem pessoas assim, que elas, né, são tão críticas que elas não conseguem. Eu conheço excelentes profissionais, cabeleireiros, pessoas, dentistas, que são excelentes, são assim, mas os caras são tão críticos que eles não foram para frente. Não se arriscam, né? Não. Com medo de errar. Isso é um autossabotador. E aí, se você for olhar, você pode ver, tem alguma coisa familiar, aí envolve família, é um trem muito doido. Tipo, se você começar a pensar assim, você fala, é mais complicado do que a gente imagina, mas é importante você... Por que eu trouxe essa aula, esses temas, né? Porque é importante nós sabermos. Porque quando nós sabemos quais são as nossas fraquezas, nós estamos em alerta. E você fala, opa, será que eu não estou... Porque às vezes, gente, você acha que você está criticando alguém, ou você acha que você está sendo crítico com você, que isso é legal, mas está em excesso. Está te prejudicando. E esse é o ponto, é você saber que isso te prejudica, né? Saber que ser crítico ao excesso, ele vai te travar, que você não vai conseguir cumprir com o objetivo que você tem. Agora, escolher, você entender que você é autocrítico, por exemplo, que é esse primeiro tema de agora, já é um grande passo, né? Agora, uma das características, e isso é 100% assim, sincero, que eu mais admiro na senhora é como a senhora tem a capacidade de ouvir uma crítica, aquilo te machuca, aquilo você sente, mas você reflete e se reinventa dentro daquela crítica. Ontem mesmo a senhora contou um caso que eu fiquei impressionada, que o bispo chegou para ela e fez uma crítica muito dura, o marido dela chegou para ela e fez uma crítica muito dura para ela, e ela falou que aquilo mexeu com ela, mas ela ali, na frente de várias pessoas, reconhecendo o erro dela. Como isso mexeu comigo? Mais do que o assunto, foi a sua atitude. E eu quero entender como que uma pessoa que já foi tão crítica consigo mesma, sempre teve essa dificuldade de avançar, como que a senhora chegou nesse ponto de hoje conseguir ter essa resiliência de usar, que isso é o antifrágil. Isso aí. Você ter essa capacidade isso, perfeito. De transformar isso em... Jéssica, é algo... Sim, cara, já fizeram essa pergunta para mim. É o desejo de dar certo. Sabe, lá no fundo, você fala assim, eu vou dar tudo de mim, eu vou fazer tudo que eu puder, o que tiver ao meu alcance. Os meus 50% não tá em xeque. A fome de ser melhor. A fome de crescer, a fome de dar certo. Esses dias eu estava vendo, cara, o mundo está louco, as pessoas estão perdendo valores que são importantes, buscando coisas fúteis, buscando coisas superficiais. Desejo. E elas estão esquecendo do que é a verdade, do que é o essencial, do que é o verdadeiro, do que é importante, né? Quais são os valores realmente importantes na vida de uma mulher, de um homem, de uma família. E eu sempre tive isso. Eu sou uma pessoa que a minha característica era de ser desistente, por causa do crítico. Porque como eu sou muito crítica, então é muito fácil eu desistir. E eu fui uma adolescente... Tanto que eu fui uma adolescente desistente, tipo, que eu nunca consegui fazer nenhum esporte. Porque o esporte, ele exigia de mim muita... Eu tinha que ser melhor. E eu não tenho habilidade para esporte, não é meu. Tipo, tem gente que é nato, que é inato, né? Tem gente que meu filho mais velho mesmo, ele fez uma aula de snow, aprendeu snow. Fez uma aula de esqui, aprendeu esqui. Andou de bicicleta de primeira. Tudo que o menino faz, ele tem um negócio para esporte. Eu não tenho isso. Para eu aprender um esporte, por exemplo, uma coisa... Eu tentei jogar vôlei muito, mas eu fui muito ruim. Só que o que acontecia? Eu estava lembrando
que na escola, quando eu era criticada pelas minhas colegas, isso me travava. Que eu tenho certeza que foi aí que veio meu bloqueio pelo inglês. Porque eu lembro que eu estava lendo no cursinho de inglês lá em Goiânia, e eu fui ler em voz alta, e eu fui muito criticada. Porque eu estava começando, eu não sabia ler inglês. Tipo, né, eu estava ali na escola para aprender. Só que aquilo ali me travou. Por quê? Porque eu já era uma pessoa crítica, e aquela crítica veio e falou, eu não quero mais passar por isso, eu não quero mais sofrer essa humilhação. Então, eu acho que isso me fez, formou dentro de mim uma casca grossa. Tipo, eu não posso ser assim, eu tenho que aceitar a crítica das pessoas, mas eu vou fazer de tudo para dar certo. Então, por exemplo, hoje a malhação, malhar para mim não é um esporte, malhar é uma necessidade, mas eu voltei, né, fiz tênis há alguns anos e voltei para o tênis. Eu podia ter desistido. Por quê? Porque é um trem difícil, tênis não é um esporte fácil de você aprender. Quando a gente começa de novo é muito difícil. Né? E aí eu estou melhorando a cada treino, né, pelo menos eu estou me dispondo aí, eu estou evitando faltar. E eu falei, não, vai dar certo. Então, essa questão muito minha de eu vou fazer a minha parte. O que depender de mim, então eu acho que eu rompi uma barreira que eu tinha de desistir. E a igreja, quando eu me tornei líder, isso me ajudou muito, né, na igreja. Por exemplo, eu me formei em odontologia e eu lembro que é meu essa questão, eu não desisto, eu vou até o fim. Quando a pessoa me critica, parece que é aí que eu falo assim, não, agora também vai dar, agora eu vou fazer. Agora, isso me fortalece, entendeu? Hoje, né? Hoje. Aquela época me fazia desistir, mas eu acho que isso foi um treinamento. Que aí quando eu me tornei líder, quando eu caso, por exemplo, casamento você precisa aprender a lidar com crítica. Ou então o seu cônjuge vai ser ou omisso ou se anular, né? Exatamente. E é muito ruim um casamento assim. É muito ruim um casamento onde não pode ter crítica, onde não pode ter verdades. É o que eu falei, você precisa aprender a falar, aprender a criticar, né? E você também tomar cuidado, porque muito cuidado, pais, vocês que criticam os filhos. É verdade. Cuidado, porque você pode estar fazendo uma cratera desse tamanho na alma, nas emoções dos teus filhos, né? Na autoestima dos teus filhos. Então, assim, por exemplo, você pode criticar teus filhos e você deve para ajudá-lo, mas com cuidado. E eu acho que aqui está a grande diferença. Por exemplo, criticar o seu esposo, a sua esposa, chegar e fazer uma crítica para o seu discípulo, a pessoa, né? Eu estou falando de discípulo por causa da igreja aqui. Mas no seu trabalho, você tem uma equipe de trabalho, você não gostou e você precisa dar um feedback para aquela pessoa. Saiba dar esse feedback. É uma coisa que eu aprendi. Você pode dizer o que você quiser para qualquer pessoa se você falar da forma certa. Isso é muito poderoso, muito. E eu acho que as pessoas, elas não querem aprender a falar da forma certa. E aí o que elas fazem? Elas se calam. E quando elas se calam, elas se frustram, porque elas estão entaladas, loucas para poder botar para fora algo que está incomodando, mas elas não querem também aprender a falar, porque você pode falar o que você quiser para qualquer pessoa, é só saber falar. Entendeu? E às vezes a gente faz com o outro aquilo que a gente recebeu, né? Por exemplo, pessoas que foram muito criticadas em casa pelos pais de forma muito dura, ou pelo chefe. Eu vejo muito isso em organizações, pessoas que receberam muita paulada de chefes e acham que tem que falar daquela forma com os seus subordinados e não evolui, não é? Exatamente. Então, isso também vem muito da reinvenção, de você estar disposto. Não, quando eu era criança, meu pai falava assim comigo e criou feridas em mim. E hoje eu sou assim por causa disso. Mas eu vou me reinventar e vou falar de uma forma diferente com meu filho. Vou trazer essa reinvenção também é muito importante, né? Para você quebrar o ciclo. É muito importante, mas tem que ter disposição, que eu acho que é o que falta muito hoje no ser humano. Né? As pessoas, elas não estão dispostas.
As pessoas, elas querem tudo pronto, elas não querem pagar um preço. Então, as pessoas não querem pagar um preço para ter um relacionamento com os filhos, as pessoas não querem pagar o preço para ter um bom relacionamento com o esposo, né, com a mulher. Querem que seja perfeito. Mas tá, tipo, para ser perfeito... Você precisa fazer sua parte. Você precisa fazer isso. Não, você tem que pagar um preço. Tipo, não existe ninguém perfeito nesse mundo. Então, assim, cuidado com a crítica, né? Cuidado com a crítica em excesso. Crítica, ela é boa, ela te ajuda, ela é bem-vinda, mas ela tem que ter equilíbrio. Sem equilíbrio, você vai entrar numa fria. E o próximo ponto, Bispa, que a senhora falou na aula, foi sobre ser insistente. E uma coisa que eu fiquei me perguntando muito enquanto eu ouvia foi o seguinte: qual que é a diferença entre você não ser insistente porque aquilo vai te sabotar e você não ser um desistente? Não. O desistente é aquela pessoa que não persiste. É aquela pessoa que na primeira tentativa ele já, não quero. Às vezes ele chega nem tenta, né? Ele nem faz o teste. Sim. Ele já prefere não vou fazer. Igual você vê muito em criança. Você vai dar para a criança comer uma coisa diferente. Eu lembro dos meus filhos. Eles têm muita dificuldade eles olham a comida, não quero, não gosto. E aí eu sempre falava, vocês nem experimentaram. Põe na boca. Não quero. Então, tipo, esse é o desistente, é aquela pessoa que ela nem tenta. Uhum. O insistente que nós falamos aqui, que é um sabotador, é aquela pessoa que ela é muito insistente além do limite, né? Eu coloquei aqui, ó. O insistente é porque ele tem necessidade de perfeição. Ele tem tanta necessidade de perfeição, né? Ele tenta convencer a mente de que a perfeição só depende dela. Eu achei isso muito forte quando a senhora falou na aula. Então, assim, tenta convencer a mente que a perfeição só depende de você. E, gente, nós sabemos que a perfeição não depende só de nós. Existe um conjunto. Uhum. Né? E não existe, às vezes, você chegar à perfeição, você vai chegar com muita insistência. Mas o insistente que eu estou dizendo aqui é aquela pessoa que ela insiste, mas ela tem dificuldade de se readequar. Ela não, às vezes ela até resiste à mudança. Não é nem isso, não é nem a questão da mudança. Ela insiste na mesma forma. Porque para você chegar à perfeição, você vai ter que fazer repetições, mas insistir. Mas às vezes você precisa mudar. É como num jogo de tênis. Você está lá fazendo um treino de tênis, você precisa, o treinador não vai conseguir jogar a bolinha, todas as bolas da mesma forma. Como é que eu vou aprender a jogar tênis? Se eu persistir no meu treino, mas aprender a jogar, a rebater todos os tipos de bola que o meu treinador me mandar. Ou seja, você aprender a se reinventar no processo ao invés de ficar batendo. Perfeito. Existem pessoas que falam assim, eu só vou jogar tênis, não, eu vou insistir, mas o meu treinador tem que jogar só na direita e dessa forma. Tipo, se ele joga uma bola alta, se ele joga uma bola curta que você tem que correr, se ele joga uma bola mais para a direita ou mais para a esquerda que você tem que correr, não, ele tem que mandar a bola em você. Então, o insistente que eu estou dizendo é essa pessoa, que ele insiste, daquela forma. Tipo, ele não se dispõe a... porque na vida nós temos que insistir. Sim. Mas nós temos que estar disposto a mudar para chegar no final. Porque para você chegar no seu objetivo final, é por causa da sua insistência. Mas no meio do caminho teve muita mudança, no meio do caminho teve muita reinvenção. E esse insistente que eu falo aqui, ele não se reinventa. Entendi. Nossa, perfeito. Esse insistente aqui, ele é travado. Ele é tipo, né, ele se bloqueia completamente, entendeu? Ele não se permite. É como, por exemplo, uma pessoa que está procurando um tesouro. E ela vai ali, cava, e de repente ela, depois de muito cavar, descobre que está ali, não está aqui. Aí ele fala, não, mas eu vou terminar de cavar. Não, mas não está aqui o que você está buscando. O que você está buscando está ali.
Por que não é melhor você recomeçar, mas no lugar certo? E tem pessoas que são tão cabeça dura, não é isso? Sim. Que elas insistem, não, mas eu vou terminar esse buraco, porque é esse buraco que eu estava cavando. Exatamente. É tipo assim, você tem que cavar... É muito interessante isso. Você vai cavar um buraco, você tem que fazer a tubulação. Eu acabei de fazer a tubulação da minha casa aqui, tive que refazer a tubulação da NET. É um caos, um problema sério que eu tenho aqui na minha casa e eu tive que refazer a tubulação por fora e todos os técnicos que vieram aqui falaram para mim, você não consegue fazer é impossível, você tem que quebrar a casa inteira. E aí eu falei, cara, não é possível, tem que ter uma saída, tipo... E aí eu consegui uma pessoa, né, o Lucas falou, não, vamos rasgar ali por fora, eu consegui um técnico que ele falou, não, tem como, tem um ponto, ele descobriu um ponto de net na TV, e ele falou, tem uma internet muito boa aqui, a gente pode vir por fora, passar pelo telhado, chegar na caixa d'água, da caixa d'água vai descer para o escritório, do escritório vai para a cozinha, e da caixa d'água vai para o roupeiro, do roupeiro vai para o seu quarto, do escritório. Ele achou uma maneira. Então, olha só que coisa doida. Gente, se vocês verem aqui nos bastidores, tanto que eu já insisti com essa internet, é coisa de louco, tipo, eu não aguentava mais, eu não tinha internet, E na pandemia eu fiquei sem internet para trabalhar. Nossa. Os meus filhos estudando, e eu ligando na net. Acho que eu tenho 6 protocolos por semana de ligar na net, na Claro, aqui em Brasília, né? E só que eu consegui resolver o problema. E hoje eu estou colocando uma outra operadora que eu falei que eu quero fazer o teste. Eu vou ter, se puder, ter 4. Porque eu falei, eu vou ficar aqui uns 2 meses, com um ano, se precisar, com todas as operadoras, eu vou fazer o teste. A que mais sustentar, a que não cair, é a que eu vou ficar, porque eu não aguento mais. Mas a minha insistência, eu consegui chegar no objetivo, que foi arrumar a internet da minha casa. Só que eu tive que fazer um outro caminho. Perfeito exemplo. Você entendeu? A senhora não desistiu de consertar o problema. Não desisti. Eu vou falar, qualquer pessoa aqui tinha desistido. O Lucas mesmo, meu marido, nessas coisas, ele já estava sem paciência. Eu não sei se é porque eu acho que ele viu eu fazendo e eu peguei. Eu falei, cara, eu não vou desistir. E a gente vai, eu vou fazer, não é possível, não é possível. E eu fiz, eu insisti. Mas eu insisti numa maneira sem prejudicar ninguém, sem me agredir. E eu tive que mudar a minha mente, eu tive que mudar, porque o problema é exatamente, ó, eu quero passar a tubulação da Vivo Fibra na tubulação da minha casa que foi feita, que está interna. Não tem como, não tem como, já chamei todos os técnicos, o último técnico que veio falou assim, se você me der 1 milhão, eu não passo, se eu não quebrar. Ele falou isso? Ele falou nem por 1 milhão. E a senhora não aceitou essa resposta? Não, aí ele falou assim para mim, por essa tubulação você não consegue, você vai ter que fazer uma tubulação nova, por fora. A gente tem que achar um outro caminho. E foi aí quando a gente foi atrás, entendeu? Só que eu podia ter insistido na tubulação interna. A tubulação interna da minha casa, ela está corrompida. Tipo, não passa, o caminho que ela faz para chegar nos pontos de internet, a internet já perdeu. É uma coisa muito louca, minha casa é muito grande. Mas mesmo assim, é um trem que não dá para explicar. Mas eu consegui, deu trabalho. Eu tive que quebrar a parede, mas eu quebrei aonde está tendo pintura, está pintando a minha casa por fora, então eu aproveitei. Bom, vai fazer pintura por fora, eu quebro por fora, que eu não tenho que mexer por dentro. E aí eu consegui alcançar meu objetivo, mas eu insisti mudando ao longo do caminho. E esse insistente aqui é aquele que não muda ao longo do caminho. Ou seja, ser persistente é diferente de ser insistente. Isso. E o persistente, o insistente, é aquele que insiste, mas ele quer insistir no mesmo caminho. Né? Porque você precisa falar, bom, daqui não vai mais. Eu vou ter que escolher um outro caminho. Você vai insistir, mas por outro caminho. E esse insistente aqui, ele não faz isso. Ele persiste no mesmo caminho. É o famoso turrão, né? Exatamente. Perfeito. Outro ponto que a senhora falou também, muito interessante, é sobre a pessoa que é muito prestativa. E aí eu fiquei lembrando de muitas pessoas que são meio que um saco furado. Ela sempre está em busca de aprovação, de aceitação, de palavras de afirmação. Você pode dar o que for, eu tenho certeza que você conhece alguém assim, se você não está se identificando.
Você pode fazer o que for pela pessoa. A pessoa nunca está satisfeita. Ela sempre, poxa, mas você não notou. Ou ela não fala, mas ela está pensando aquilo, ela está sentindo aquilo. Quer dizer, são pessoas que não fazem por ela. Ela Sim. faz para ter... Pra ser suprida emocionalmente. Exatamente. É isso? São pessoas que são extremamente prestativas, né? São pessoas que querem agradar, mas elas agradam o outro porque elas precisam de aceitação. Elas não agradam porque elas amam, porque elas gostam. Para servir. Para servir. Elas fazem porque elas querem ser aceitas. Elas querem um lugar, então, por exemplo, acontece muito nas empresas, né, em lugares de posição política também, posição hierárquica. Às vezes as pessoas querem chegar no topo, querem alcançar novas posições no trabalho, e elas fazem de qualquer coisa, elas começam a bajular, elas começam a ser prestativas. O foco dela, ela não está ali porque ela ama aquela pessoa, ela não está ali porque ela está na missão daquela pessoa, ela não está ali, ela está ali puramente por ganância. Tipo, aquela pessoa que ela é prestativa, mas ela tem algo por trás, tipo, entendeu? E isso é uma pessoa, é um sabotador, né? É um comportamento que não é legal, que isso aí destrói muitas pessoas. Porque elas não... É diferente você ser prestativo por você amar aquela pessoa, é porque é seu. Só de fazer você já se satisfaz, né? Existem pessoas que são prestativas por si só. São prestativas, é delas. Elas chegam até te constranger. E às vezes você fala assim, mas por que será que essa pessoa está fazendo isso? Né? E ela não está fazendo isso por nada. Ela está fazendo isso porque às vezes é dela. Sincero, é sincero, é. Lógico que sempre tem aquela... Não, eu quero estar perto, mas é saudável. Não é aquela coisa gananciosa. Ontem a senhora falou uma palavra, é leve. Isso. E você sente, né? E existem, até eu acho que a senhora podia até, uma sugestão aqui, fazer uma aula depois sobre as linguagens do amor, porque isso me libertou. Uma das linguagens de amor que eu tenho é serviço. Eu amo servir, assim, e isso me satisfaz real, de verdade. Mas tem pessoas que não, que é um peso, né? Tem pessoas que exageram. A senhora falou ontem sobre ultrapassar o limite. Você tem, porque todo mundo tem o seu limite, a pessoa fica ali insistindo. Não, o que você... É pesado, né? E a pessoa, é o insistente, não, é o prestativo, né? Ele é prestativo porque ele quer algo em não é natural. Tipo, você é prestativo para o seu marido, você é prestativo para os teus filhos, você é prestativo para as tuas amigas que você ama, aquelas pessoas que você ama estar perto. Por quê? Porque você ama elas, porque é prazeroso estar ao lado deles, né? E agora tem o prestativo em excesso, que é aquele que ele tá, além dele, ele fica querendo agradar, mas o agradar dele reflete uma baixa estima que ele tem, muito grande, que acaba sufocando. Então nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes o prestativo em excesso, aquela pessoa que está muito ali tentando te bajular do teu lado, ela acaba que te sufoca. E como identificar se eu sou prestativa? Porque eu amo ser prestativo, porque realmente faz parte da minha essência, ou porque eu estou buscando algo, porque aquilo ali é um agente sabotador para mim? Então, eu acho que tudo com equilíbrio, Jéssica. Você tem, né, servir é algo muito nobre, né? Você está cuidando, por exemplo, fazendo uma comida para o seu esposo, para os teus filhos, cuidando, fazendo algo para tuas amigas, para o teu chefe, mas você faz aquilo ali leve, é livre e espontânea vontade. Sabe aquelas pessoas que você vê que elas estão fazendo forçado? Então, assim, isso é que faz muito mal. Isso faz muito mal. Então, assim, aí você vai conversar com a pessoa, você fala assim, você é feliz? Não, eu sou mega infeliz no meu trabalho, eu sou mega infeliz no meu casamento, mas como? Você está lá o tempo todo servindo. Ah, eu faço aquilo porque é a única maneira que eu tenho de ser elogiada. Ah, é a única maneira que eu tenho de ser notada ou paparicada. Muito doido.
Mas isso faz muito mal, faz muito mal. Pessoas que se anulam também para agradar o outro, né? Isso é muito forte. A senhora falou um negócio na aula de pessoas que às vezes se prestam para te ajudar, para te suprir alguma coisa, mas aí quando você vai ver, tá negligenciando a família, tá negligenciando a si mesma. Perfeito. Né? Pessoas que deixam de fazer coisas para si. Isso é muito forte. Muito Quantas forte. mulheres não vivem isso? Eu acho que isso é uma característica de muitas mulheres que se anulam, às vezes não se cuidam, né? Não olham para si, mas tá lá ajudando o outro, tá? E acha que isso é amor disfarçado de amor. Isso não é. Não é, isso é muito forte. Então, uma dica para vocês: ser prestativo, servir dentro aquilo que não vai te sufocar, não vai perder a tua essência. E aí a gente tem aqui um último ponto para a gente falar, que é sobre o hipervigilante, né? Que é aquela pessoa que ela entra um pouco no prestativo, que ela está ligada o tempo todo. Ela é uma pessoa que, às vezes, eu até entendo algumas pessoas que passam por isso, porque são pessoas que já passaram por alguma situação muito difícil na vida, tipo feridas. Né? E às vezes assim acontece muito, por exemplo, na traição, né? O homem traiu, a mulher traiu, para o cara ter um novo relacionamento e confiar nesse novo relacionamento, e ele fica vigilante o tempo todo. Ele quer vigiar o telefone, ele quer vigiar. Sabe, pessoas que querem entrar na mente do outro para tentar entender o que está na mente do outro. Isso é hipervigilância. Que entra até um pouco em ser controlador também, né? Aí completa um pouco com o controlador, né? O vigilante, né, é a ansiedade intensa em relação aos perigos que o cercam. Mas o hipervigilante aqui está mais focado na questão dos perigos. Não do controle. O controlador controla o ambiente, controla o comportamento, controla tudo. A gente vai falar na próxima aula. Mas o hipervigilante, não. O hipervigilante, ele tenta controlar. Por exemplo, eu não controlo se eu vou sofrer um acidente de carro daqui até o meu trabalho. Está amarrado, né? Não vai acontecer. Mas o que eu faço? Aí é minha fé. Eu oro, eu peço proteção e eu dirijo bem, eu evito ficar no telefone, eu preciso usar óculos para enxergar de longe. Então Você faz a sua parte e confia. Perfeito, faço a minha parte e confia. Pessoas que são hipervigilantes, elas têm tanto medo do perigo, elas não saem de casa, eu lembro de uma viagem que eu fiz, acho que foi minha primeira viagem, não, acho que foi minha segunda ou terceira viagem, mas foi uma viagem que eu fiz muito longe, tipo, com o Lucas. Eu ia para os Estados Unidos, tudo, e eu deixei as crianças. E aquilo ali me fez muito mal. Eu entrei no avião, o Gabriel era novinho, acho que foi minha segunda viagem internacional, e eu fiquei muito mal, eu tive uma sensação... Você se sentiu culpada? Não, hipervigilância. Eu fiquei muito mal, eu levei uns 2 dias para poder relaxar, porque eu estava o tempo todo achando que alguma coisa ia acontecer. E aqui o que acontece? A pessoa que fica o tempo todo achando que vai acontecer alguma coisa, aqui no Brasil e eu lá no outro lado do mundo... Você não tem o que fazer? Não, aí eu estrago a viagem, eu não curto com meu marido, eu fico o tempo todo no telefone tentando saber o que está acontecendo, tentando, né, hipervigilante, aquela pessoa que não dorme, a pessoa que não dorme porque o telefone vai tocar de madrugada, porque uma coisa ruim vai acontecer... Ou então pessoas também que não confiam nas outras, né? Perfeito. Sempre acha que a pessoa vai trair, que vai não sei Perfeito. o quê. E essas pessoas também têm dificuldade, por exemplo, de confiar em Deus? Que a senhora falou assim, faz sua parte então, e confia. Eu acho que o hipervigilante é um pouco de controle, né? Mas são pessoas que têm dificuldade de confiar completamente, porque eles querem, né? Eles querem controlar o tempo. Você não vai controlar o tempo. Por exemplo, você vai viajar, você pode pegar no meio do caminho um furacão. Estados Unidos mesmo. Quantas vezes a gente já foi para os Estados Unidos e que podia ter passado por um furacão? Quantas vezes você viaja, você pode pegar um terremoto. Eu já conheço algumas pessoas que não querem ir para Indonésia, Maldivas ali, aquelas regiões onde teve tsunami, porque as pessoas têm muito medo de tsunami lá. É interessante, porque tem pessoas que não estão nem aí. Tem pessoas que são hipervigilantes que não andam de avião, gente. Não, eu lembrei disso agora. Eu e meu marido andando de avião. Gente, eu durmo a viagem inteira, pode acontecer o que for. O Felipe fica assim. Ele pode até falar depois um pouco, mas eu lembrei um pouco disso, porque é realmente isso. Parece que você estar hipervigilante vai evitar que algo aconteça. E o hipervigilante, ele é um sabotador.
Gente, muito forte, né, esses pontos. Se você está sentindo aí que a sua vida não está indo para frente, parece que paralisou, parece que as coisas não dão certo, reveja essa aula, reveja a outra aula que a Bispa deu, as que ela vai dar ainda. E se avalie, será se eu estou sendo sabotadora? Será se eu estou tendo atitudes que estão me sabotando? Porque às vezes você acha que é um fator externo, mas está tudo dentro de você. Então, esse foi mais um bate-papo muito gostoso da Mulher Antifrágil e a gente se vê no próximo bate-papo. Não esquece de comentar aqui embaixo, dizer o que você achou dessa aula e nos dar sugestões também para as próximas Isso aulas, mesmo, né? faça o comentário, dê sugestões de temas, é muito importante, né? O seu feedback, você está comentando com a gente. E mais uma vez, você que ainda não assinou o canal, assina o canal, ativa o lembrete, tá bom? Então nós vamos terminar por aqui, fica com Deus, até a nossa próxima aula. Beijo. Tchau.